Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Às vezes eu estou aconselhando algumas pessoas e quando você ensina para muitas pessoas, você começa a analisar um padrão. Você percebe que, aparentemente, a palavra de Deus está funcionando para uns e para outros não. Alguns vêm para te contar testemunhos, outros vêm para lamentar a ausência desses testemunhos. E aí eu fico tentando descobrir por quê, o que está acontecendo, por que aquela pessoa está fazendo o que eu disse para ela fazer. Óbvio, pela palavra, porque eu não tiro nada da minha cabeça. Quando eu digo para você fazer algo, é porque eu descobri que pela palavra aquilo deve ser feito. Quando eu te peço para confessar a palavra, quando eu te digo para orar em línguas, para jejuar, e eu digo, olha, se você fizer isso, isso, isso e isso, vai acontecer na sua vida isso, isso, isso e isso. E aí de repente eu vejo que pessoas seguem as minhas instruções e aparentemente não acontece aquilo que eu disse para ela que aconteceria. E somente hoje eu me dei conta de que talvez algo está faltando. Antes de eu entrar aqui na live, eu estava aqui tocando esse violão, estava ensaiando uma das minhas músicas. Inclusive eu gravei uma música hoje. O nome da música é Pra Sempre Sou Teu. Mas eu estava aqui tocando e eu não faço nada, eu não vou pegar um violão para ensaiar e vou só ensaiar. Se eu estou ali com o violão na mão ensaiando, eu estou adorando a Deus também. Eu vou ensaiar adorando a Deus, eu vou compor adorando a Deus. Se eu tiver que treinar, tocar violão, eu vou treinar adorando a Deus. Eu vou aproveitar aquele momento para adorar o Senhor. E sabe, quando eu subi aqui para o quarto hoje, eu estava muito cansado, irmãos, com muito sono. Fui dormir tarde. Você sabe que filho pequeno é complicado às vezes, né? As noites de sono. E quando eu estava ali adorando, de repente a presença de Deus se manifestou de uma forma tão doce. E daqui a pouco eu percebi que o cansaço tinha ido embora, a fraqueza, aquela sensação de distância de Deus. E quando você está consciente da presença de Deus, naquele momento eu percebi algumas coisas. Eu percebi que é muito fácil exercer a sua fé. É muito fácil declarar a palavra. É muito fácil crer na palavra quando você está ali, consciente da presença de Deus. Então, por exemplo, a maioria das vezes que eu declarei algo e aquilo aconteceu muito rápido, foram em momentos que eu estava ali adorando a Deus, orando em outras línguas, simplesmente para estar com o Senhor. E porque eu estava com o Senhor, naquele momento em que eu estava ali cheio do Espírito, transbordando da presença de Deus, depois de um momento como esse, era muito fácil olhar para algumas circunstâncias e declarar a palavra de Deus e ter certeza que aquilo que eu estava dizendo já estava feito. E não estou falando aqui de emoções, eu estou falando de um momento em que você está totalmente no Espírito, em que as suas emoções foram subjugadas, seus sentidos físicos foram entorpecidos pela presença de Deus, e você está se vendo como você é no Espírito, consciente de quem Deus é, e naquele momento é muito fácil crer, é muito fácil tomar algumas atitudes de fé.
E eu tenho percebido que, e hoje de manhã, nesse momento que eu estava aqui com o Senhor me disse: alguns dos meus filhos estão tentando fazer as coisas sem mim. Diga a eles que eles não podem fazer nada sem mim. Não importa se o princípio que eles estão tentando praticar é o meu princípio. Eles não podem fazer sem mim. E aqui nesse texto, veja, Jesus está dizendo: olha, eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, querido, o fluxo da unção na sua vida, ele é relativo ao nível de intimidade e relacionamento com o Senhor. Unção, o que é unção? Unção, ela é a recompensa do relacionamento. Unção é a recompensa do relacionamento. Unção, revelação, tudo é fruto do seu relacionamento com Deus. O que acontece com algumas pessoas que tentam usar a fé, confessar a palavra, crer na provisão de Deus, descansar em Deus, e não conseguem, é porque elas me ouvem falar algo que eu pratico como fruto do meu relacionamento, e elas pegam aquilo como uma fórmula, e elas vão tentar praticar a fórmula sem o relacionamento. É como você pegar uma máquina e tentar operar aquela máquina sem energia. Sim, a máquina funciona. Sim, a máquina está habilitada a fazer aquilo que ela foi projetada para fazer. Não tem problema nenhum na máquina. Ah, Danilo, oração em língua não funciona. Confissão da palavra não funciona. Já tentei, eu declarei, eu tentei confiar em Deus, eu declarei que aquela conta estava paga e chegou na hora não foi paga. Eu declarei que aquela doença saía, que eu era curado e não aconteceu nada. Você usou o método, mas você não tinha energia para que aquilo funcionasse. Meu Deus, o Senhor está te dizendo hoje: não tente fazer a coisa certa sem mim. Danilo, então é para eu parar de declarar, é para eu parar de semear, é para eu parar de tentar praticar o que você está ensinando? Não, é para você ter um relacionamento como base daquilo que você vai fazer, de tudo que você vai fazer. Então veja, eu estou ungido pelo Senhor para pregar, eu fui ungido pelo Senhor para ensinar. Mas, embora eu esteja capacitado pelo Senhor para ensinar, embora eu conheça muitas coisas, eu poderia sentar aqui e conversar com você sobre diversos ensinos, mas se eu viesse aqui sem uma intimidade com Deus, sua vida não era transformada, seu coração não era incendiado, sua mente não era renovada, seus olhos não eram abertos, porque sem Ele eu não posso fazer nada, nem mesmo aquilo que Ele mandou eu fazer. Até mesmo aquilo que o Senhor me mandou fazer, eu preciso dEle para fazer. Eu preciso de uma unção fluindo, eu preciso da seiva que vem da raiz e chega em mim, que sou um ramo, e aí eu consigo dar o fruto. Você pode medir o relacionamento de alguém com Deus mediante a unção que opera na vida daquela pessoa. Não, eu não posso entrar na presença, passar tempo com Deus só atrás da unção. Não, eu vou orar 2 horas para ter mais unção. A unção é inevitável, querido. Você precisa amar o Senhor. Você precisa desejar a sua presença. Você precisa saber que você depende dEle e que você não pode viver sem Ele. Intimidade. Engraçado. Quando Jesus ele vai falar sobre pessoas que não deram fruto, ele sempre usa a mesma palavra, né?
aquelas pessoas que naquele dia ele vai falar: afastem-se de mim, porque eu não vos conheço, eu nunca vos conheci. A palavra conhecer ali no original, ela é a mesma palavra que é usada quando o marido se relaciona intimamente com a sua esposa. Quando a Bíblia diz: Adão conheceu sua mulher e ela deu à luz um filho, a palavra conhecer ali significa coabitar, ter relações sexuais. Essa é a mesma palavra que Jesus usa quando diz: eu não te conheço. Ou seja, o que Jesus está dizendo para aquelas virgens tolas, para aqueles homens que viviam na iniquidade, Jesus disse: olha, você nunca teve um relacionamento íntimo comigo. Você nunca foi minha noiva. Você nunca esteve a sós comigo. Nós não tivemos um relacionamento. Nós não coabitamos. E porque nós não coabitamos, você não deu a luz. Você não deu fruto. Você não experimentou mudanças no seu caráter. Querido, não há nenhum problema na sua vida, nenhum desvio no seu caráter, nenhuma fraqueza, nada que não possa ser resolvido na presença do Senhor. Literalmente, a presença de Deus tem tudo o que você precisa. Sabe por que você está confessando, declarando, e as coisas não estão acontecendo? Porque essa confissão, ela nasceu na sua mente. Essa confissão nasceu na sua mente. Ela é fruto de você lendo a Bíblia, vendo um texto e declarando aquele texto. Isso é muito bom. À medida que você vai declarando, isso vai entrando no seu coração. Mas é muito diferente quando você está com o Senhor e de repente o Senhor fala algo com você. O Senhor põe uma palavra na sua boca. Meu Deus. Meu Deus. Eu me lembro quando eu estava orando em línguas. Eu tenho o costume de lavar a louça, irmãos. Eu tenho um negócio com lavar a louça. Por isso que eu sempre gosto de lavar. Homens, lavem a louça. Ajuda a sua esposa, lava uma louça orando em línguas para você ver. Tem um negócio, sabe? Eu não sei se é porque Jesus ele gosta de ver o marido lavando a louça e ajudando a esposa. Se é só a oração em línguas, eu não sei. Mas tem um negócio quando eu estou lavando louça, que eu estou ali lavando louça, orando em línguas. Deus sempre fala algo comigo quando eu estou lavando louça. Acho que é porque eu me distraio, eu fico ali lavando louça, distraído, choreando. Geralmente eu boto uma caixinha de som, às vezes eu boto uma pregação, às vezes eu boto um fundo e fico ali lavando louça. E Deus sempre fala muito comigo quando eu estou lavando louça. E eu lembro que eu estava ali orando em línguas, e algo brotou do meu espírito. Querido, não tem como a esposa se relacionar com o marido, e essa esposa sendo saudável, e esse marido também, é inevitável. Vai dar à luz, vai engravidar, algo será gerado. Intimidade sempre gera algo, nem que seja uma liberação de hormônios, né? Mas algo sempre é gerado na intimidade. No caso do relacionamento entre o homem e a mulher, bebês são gerados. No caso do seu relacionamento com o Senhor, uma unção é gerada, revelação é gerada, força é gerada. O propósito dele na sua vida é gerado. Mudanças no seu caráter são produzidas. Eu me lembro que eu estava ali lavando louça, orando em línguas, e de repente brotou do meu coração: Deus é a minha fonte. E eu comecei a dizer: Deus é a minha fonte. E antes daquele momento, os meus pensamentos estavam cheios de dúvida, cheios de medo. Eu havia recebido uma palavra, na verdade, há 10 anos, o Senhor fala comigo sobre o momento em que eu iria viver 100% para o Evangelho.
Mas durante todo esse tempo, eu trabalhei, sustentei a minha família. E há pouco tempo, Deus começou a falar comigo de novo. Ano passado, Deus falou comigo que era para eu passar o meu negócio de cuscuz para o meu irmão, porque eu iria focar no ministério. Eu tive uma visão com ele, e hoje o meu irmão está trabalhando com cuscuz. E no início do ano, esse canal começou a crescer, e numa live aqui, Deus já havia falado com a minha esposa que eu iria tomar essa decisão, e que era para ela me apoiar. E depois o meu próprio pai na fé aqui ao vivo, numa live, ele disse, olha, está faltando segundos para Deus abrir completamente uma porta de provisão, onde os seus filhos na fé, eles vão semear na sua vida, e Deus vai te falar o momento certo em que você deve largar tudo e se lançar. E eu lembro, querido, que eu comecei a perceber que era o momento. Eu lembro que um dia, foi um sábado, eu saí para vender, porque eu estava receoso, as contas estavam chegando, e eu estava receoso de que as ofertas não fossem suficientes. Eu estava com medo, né, de que as ofertas não... Minha mente natural, minha carne, dizendo para mim, olha, talvez as ofertas não sejam suficientes. Melhor você sair e vender, nem que seja um pouco, para garantir. Esse tipo de comportamento é uma afronta ao Senhor. É você dizer para o Senhor, olha, o Senhor me chamou para a obra, o Senhor disse que vai me sustentar, mas eu não confio. Eu acho que o Senhor não é um Senhor responsável. Eu acho que o Senhor não vai me bancar. Então deixa eu ir ali, ajudar o Senhor, né? Vou fazer um dinheirinho aqui. E era minha carne, queridos. Aquilo ali era minha carne. Mas eu lembro que num período, foi exatamente quando eu comecei aquele jejum coletivo que a gente faz toda quinta, sexta e sábado. Nossa, querido, esse jejum tem sido algo tremendo. Nem sempre eu vou até as 15, tem vezes que eu aproveito esses 3 dias e faço 24 horas, 48 horas. E muita coisa tem mudado de lá para cá. Jejum faz parte do seu relacionamento com Deus. Você que deseja ter intimidade com Deus, você precisa jejuar. Não que Deus precisa do seu jejum para ter intimidade com você, mas é que a sua carne, ela atrapalha a sua sensibilidade. Sua carne atrapalha. Então o jejum, ele te quebranta. O jejum, ele abre os seus sentidos espirituais. Eu me lembro que durante aquele primeiro jejum, eu ministrei a semana inteira sobre jejum. Semana inteira não, perdão, uns 4 dias, né? E naquele dia eu estava ali muito temeroso acerca da minha vida. Minha esposa não tem um emprego, ela trabalha em casa, cuida das crianças, cuida da casa, estuda, está estudando. E sempre fui eu ali trabalhando. E de repente eu tinha que largar o meu trabalho e confiar totalmente em Deus, de que no dia que a data das contas viessem, o dinheiro estaria ali. E estava muito difícil para mim. Irmão, vocês não fazem ideia o que é um pai de 3 filhos. Ter que sentar e esperar o dinheiro vir. E você não tem nenhum controle sobre aquilo ali. E você tem que confiar totalmente em Deus. Esse é o momento que eu precisei mortificar a minha carne através do jejum. Porque se eu não fizesse isso, a minha carne não ia deixar eu ficar quieto, eu descansar em Deus. Eu lembro que naquele final de semana, aqueles 3 dias que nós estávamos jejuando juntos, eu estava ali lavando louça e de repente eu esqueci dos problemas, esqueci das contas, esqueci. Eu havia saído no sábado para vender e eu havia me sentido muito mal. Eu sabia que eu estava pecando, porque Deus já havia me separado para o ministério e eu não deveria mais trabalhar. E eu me senti muito mal naquele dia. Mas no dia seguinte eu estava ali lavando louça, orando, e de repente brotou do meu íntimo: Deus é a minha fonte.
Querido, eu conhecia todos os versículos. Ou você acha que só agora que eu comecei a falar que o meu Deus, segundo suas riquezas, supre as minhas necessidades? Você acha que só agora que eu comecei a declarar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Mateus capítulo 6, não andeis ansioso por coisa alguma, pelo que haveis de comer ou beber. Eu já conhecia, querido, todos esses versículos. Mas faltava algo. Faltava, presta atenção, faltava eu ouvir diretamente da boca do Senhor. Faltava aquele momento de intimidade. Porque uma coisa é você ler, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Outra coisa é você estar num momento de intimidade e você ouvir do Senhor: filho, descansa, eu sou o teu pastor, nada te faltará, eu estou cuidando de você, eu vou cuidar da sua família. Ah, querido, nada substitui intimidade. A Bíblia diz lá no tabernáculo, no Santo dos Santos, estava a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança estava o maná escondido. O maná escondido fala daquela... O maná, ele representa a palavra de Deus. Quando o maná descia, Deus disse: olha, eu vos sustentei com maná, para que vocês aprendessem que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Jesus pegou esse texto e Jesus interpretou dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus comparou o maná com a revelação da palavra, aquela palavra diária que o Senhor te dá. E o que é o maná escondido? É a palavra que Deus tem para te dar na intimidade. Meu Deus, Deus tem uma palavra para liberar sobre você na intimidade. As pregações que você ouve aqui é para te dar um norte, é para te dar um trilho, é para te dar uma clareza do que você precisa fazer. Mas se você não tiver intimidade, você não vai ter a energia espiritual que é necessária quando você declara algo e os montes são transportados. Eu preguei aqui semana passada sobre a fé do tipo de Deus. Uma das traduções para Marcos 11, 22 é para você ter a fé que vem de Deus. Sim, você já tem essa fé. Ela é um fruto do seu espírito. Porém, essa fé ela é alimentada pela própria presença de Deus. Querido, Deus é fé. Quando Deus fala com você, aquela palavra ela vem carregada de fé. E quando aquela palavra encontra com o seu espírito, que já tem a natureza da fé, há uma explosão de fé no seu interior. Por que você acha que tem horas que as pessoas fazem loucuras pela fé? O que você acha no dia em que o Espírito Santo falou comigo para eu pegar minha conta, zerar minha conta e ofertar, eu tendo uma conta para pagar no outro dia? Você acha que naturalmente, querido, eu seria capaz de fazer aquilo? Não, é porque quando o Espírito Santo falou, a palavra dele encontrou com o meu espírito e houve uma explosão de fé. Sim, os pensamentos de dúvida estavam ali, mas eles não eram suficientes. Ah, querido, tenha um relacionamento com Deus a ponto de você ouvir a palavra da boca dele, de forma que você se mova numa fé que os pensamentos não sejam suficientes para te parar. Abre em Atos capítulo 3, quero mostrar algo para vocês. Verso 6, diz assim: então Pedro afirmou-lhe: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E segurando pela mão direita, o levantou. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. E logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. E quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele,
O mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e a João, o povo correu maravilhado para junto deles, num lugar chamado Pórtico de Salomão. Ao perceber isso, Pedro exclamou: varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Por que estáis olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou pela nossa própria santidade? O Deus de Abraão e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós entregastes para ser morto, e diante de Pilatos o rejeitastes, como este havia decidido soltá-lo. Todavia vós negastes publicamente o santo e justo e pedistes um assassino. Vós matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas desse fato. E pela fé no seu nome, fez o seu nome dar a este perfeita saúde. Sim, a fé que vem por ele deu a este agora saúde perfeita. Como vocês podem observar, preste atenção nessa parte. A fé no nome dele foi o que curou esse homem. Sim, a fé que vem dele. Meu Deus. Você olha para Pedro. Você vê Pedro ali, né? Em nome de Jesus, levanta e anda. E Pedro agarra na mão do homem e levanta o homem. E você pensa, meu Deus, que fé é essa? Eu fico imaginando, eu vejo alguns aleijados de vez em quando, alguns paralíticos, e eu fico assim, nossa, que vontade de ali levantar um paralítico, mas às vezes não tenho ainda essa ousadia, né? De chegar lá e falar, em nome de Jesus, levanta e anda, e agarrar a mão do paralítico e levantar ele. Eu estou caminhando para isso. Estou caminhando para isso. Eu já me vi fazendo isso no Espírito. E eu vou fazer isso ainda. Não importa o quanto eu tenho que jejuar, orar em línguas, mas eu vou entrar nessa fé. Agora, quando você vê Pedro fazendo aquilo, você pensa, nossa, que grande atitude de fé. Mas, veja o que Pedro está dizendo. Foi a fé no nome dele. Porém, depois ele diz, a fé que vem dele. Onde Pedro conseguiu aquela fé? Onde foi que Pedro conseguiu aquela ousadia? Onde Pedro conseguiu aquele poder, aquela fé ousada? Vamos ver. Abre aí em Atos 6. De onde veio aquela fé? Que fé é essa? Da onde que vem essa fé, essa ousadia de ter certeza que algo vai acontecer? De não hesitar. Hoje você está recebendo a resposta. Ah, por que eu estou declarando e não acontece? Por que eu estou crendo? Querido, talvez você está tentando usar um método. Não fique por aí dizendo que o método não funciona. É porque a fé não é um método. A fé é uma manifestação. Vou falar isso de novo. A fé não é um método. Fé é uma manifestação. Fé é um comportamento gerado por uma palavra ouvida. Jesus não disse, nem só de pão viverá o homem, mas dos versículos que você decorou. Não foi isso que ele disse. Ele disse de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você precisa ouvir Deus falar com você. Eu vou falar isso de novo. Jesus não disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a pregação, de todo o estudo, de toda a palavra estudada, de toda a palavra lida, de toda a palavra decorada. Não, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sim, isso às vezes acontece quando você está ouvindo uma pregação. Paulo disse, a fé vem por ouvir, e o ouvir vem pela pregação.
Não é ouvir a pregação, é ouvir a Deus enquanto você ouve a pregação. Você está ouvindo o pregador, enquanto o pregador fala, Deus fala. Quantas vezes eu estou aqui pregando sobre algo e Deus está, através da minha pregação, falando com você de forma mais específica. Filho, eu estou falando disso aqui, ó. Eu estou falando dessa área, eu estou falando desse momento, eu estou falando daquele dia. E você, é como se você estivesse ouvindo duas mensagens. O que eu estou dizendo e o que Deus está falando com você enquanto você me ouve dizer. A fé vem por ouvir. Ouvir o quê? Ouvir Deus. E o ouvir vem pela pregação. Você ouve Deus enquanto você ouve a pregação. Mas você ouve Deus enquanto ouve a pregação muito mais quando você tem uma intimidade com Deus. Querido, quanto mais intimidade você tem com Deus. Eu, por exemplo, eu não consigo ouvir uma pregação e só ouvir uma pregação. Eu ouço uma pregação, eu saio daquela pregação com 5 pregações. Por quê? Porque enquanto o pregador está pregando, aí ele vai e cita um texto. Enquanto ele está explicando o texto, eu já peguei aquele texto e eu já estou tendo outras revelações. Se bobear, eu até esqueço da mensagem que eu estou ouvindo. Porque no meio da mensagem, Deus começa a falar comigo. Intimidade, relacionamento, a viva palavra. Querido, eu posso te encher de água. Como assim me encher de água, Danilo? Quando Jesus foi transformar a água em vinho, ele falou, encha as talhas de água. Ou seja, você está aqui, você está sendo cheio da palavra. Você está ouvindo a palavra está te enchendo. Mas você precisa levar para Ele. Depois aquela água teve que ser trazida até Jesus para que Jesus transformasse aquela água em vinho. Você precisa ter uma intimidade com Deus, aonde tudo que você escuta, tudo que você lê, meu Deus, todo logos se transforma em rema, toda palavra ouvida, aprendida, se torna palavra viva, queimando no seu coração, e quando sai pela sua boca, meu Deus, as coisas mudam muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. Eu não estou dizendo que se você continuar declarando, algo não vai acontecer. Vai acontecer, porque o princípio funciona. Mas se aquilo que você está declarando, querido, é fruto de uma palavra que saiu da boca de Deus, na sua intimidade, Deus soprou aquilo no seu coração, quando você fala, Deus está falando. Porque você está repetindo o que você ouviu de Deus. O que é o maná escondido? Diga, eu preciso do maná escondido. Você não encontra o maná escondido no átrio do tabernáculo. Você não encontra o maná escondido no santo lugar. O maná escondido, o nome já diz, maná escondido. Ele está escondido. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, ele fala de uma sabedoria escondida em mistérios. Ele diz, falamos, porém, sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria desse mundo. Querido, você sabe o que você precisa para resolver o seu casamento, para resolver suas finanças, para resolver esse problema que você está enfrentando? Você precisa de uma sabedoria do alto. Você precisa da sabedoria de Deus. Você precisa que a mente de Cristo nessa área se manifeste para você. O que Jesus pensa acerca das minhas finanças? Como Jesus resolveria esse problema? Será que Jesus iria procurar um segundo emprego? E se matar de tanto trabalhar? Para ter mais dinheiro? Ou será que Jesus liberaria uma palavra e diria, olha, você está jogando a rede no lugar errado, joga do lado direito. Às vezes você acha que vai resolver seu problema financeiro trabalhando mais. Pedro trabalhou a noite inteira, não pegou nada. Você está trabalhando e não resolve. Você precisa de uma palavra. Jesus disse,
lança do lado direito. Pedro falou, olha, eu trabalhei a noite inteira, não peguei nada, mas segundo a tua palavra, eu vou lançar minha rede. E ele lançou a rede, e num lançar de rede, ele pegou tanto peixe que não foi suficiente. O barco dele ia afundar, ele teve que chamar outros barcos, ele teve que chamar mais gente. Ele falou, meu Deus, agora eu ouvi a palavra, eu obedeci a palavra, e agora eu estou prosperando tanto que é muita prosperidade. Eu preciso ajudar alguém, eu preciso compartilhar com alguém. Chorobosanda calabarando roboboboshuri carabará. Recalabarando robrabababaha. Não use um princípio para anular outro princípio. Você tem aprendido a semear. Mas veja, você precisa semear e ter intimidade com Deus. Porque às vezes a sua colheita vai vir de uma palavra. Meu Deus. Tem colheitas que já estão prontas, estão te esperando. Mas você não ouviu ainda a palavra. Você não recebeu ainda a direção do que você precisa fazer. Se é para lançar a rede do lado direito ou do lado esquerdo. Ou se é para lançar atrás. Nem toda colheita vai se manifestar do nada. Vai ter colheita que Deus vai te guiar aonde estão os pastos verdejantes, querido. Quando a Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a Bíblia não está falando de, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só isso, não. Vamos parar para meditar. Como é que o pastor faz para não deixar faltar nada para a ovelha? Ele guia a ovelha até onde ele sabe que estão os melhores pastos. O pastor, ele conhece os pastos, ele sabe onde tem um bom pasto. E ele vai guiar a ovelha. Jesus, querido, ele sabe quais são os melhores negócios. Ele sabe qual é o produto que você precisa aprender a fazer e vender para prosperar. Ele sabe onde está a melhor porta de emprego. Então não é, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Peraí, como, Senhor? Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, se Ele é o meu pastor, para que nada me falte, eu preciso me comportar como uma ovelha. O que a ovelha faz? A ovelha ouve a voz e segue. Então veja, para que essa provisão aconteça, para que esse nada me faltará aconteça, não basta ele ser o seu pastor, você tem que ser ovelha. Você precisa ouvi-lo, você precisa saber aonde ele está indo e seguir ele. E ele vai te levar, querido, às águas tranquilas. Águas tranquilas fala de um lugar de estabilidade. Você está numa tempestade e o Senhor quer te guiar para águas tranquilas. Águas tranquilas também fala daquele lugar de paz, onde você ouve a palavra. A água sempre tipifica a palavra de Deus. E os pastos verdejantes, Danilo, eles sabem onde estão os pastos verdejantes. Você está aí se guiando pelo seu próprio raciocínio e só está encontrando pastos ralinhos, né? Você chega no pasto e você tem que pastar muito para conseguir encher a sua barriga. Muito! Mas quando ele te guia aos pastos verdejantes, só um metro de pasto já enche a sua barriga, porque a grama é dessa altura. Isso significa o que, Danilo? Menos trabalho, mais resultado. Passos verdejantes. É quando a ovelha não precisa ficar rodando grandes territórios para poder encher a barriga. Ela para ali, meio metrozinho de pasto, ela já enche a barriga dela, porque a grama é alta. O Senhor é o meu pastor. Você é ovelha? Seja ovelha, querido. Danilo, o que a ovelha faz? A ovelha não faz nada. Ela ouve a voz do pastor e segue. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que passar por mim entrará e sairá e encontrará pastagens. Todo o resultado, vou falar isso sem medo, todo o resultado na minha vida financeira, seja no ministério agora, seja quando eu vendia cuscuz, veio quando eu ouvi algo do Senhor. Eu lembro que eu estava andando, querido, eu andava daqui, eu andava quilômetros, eu rodava essa comunidade inteira para vender uma bandeja de cuscuz, para fazer 50.
R$ 80 por dia. Para algumas pessoas isso pode ser muita coisa, mas na situação que eu estava vivendo, eu tinha acabado de sair da miséria. Aquilo ali era o suficiente para eu alimentar a minha família, mas não era o suficiente para eu comprar meus móveis, para eu comprar roupa. Não, eu precisava de uma porção dobrada, eu precisava de algo a mais. E outra, para eu fazer 50, 80 reais, no máximo, num tempo frio, andando bastante, eu conseguia fazer 100 reais por dia. Nossa, eu voltava alegre, feliz. Uau, fiz 100 reais. O que não era sempre. E quando chegava o verão, que até para fazer 50 reais era difícil, vendendo doce no verão, o pessoal não quer saber de doce, o pessoal quer saber de sacolé, de água de coco, de picolé. E eu fazia o quê? Eu amaldiçoava as minhas vendas, eu falava, olha, e o verão, e amor, o verão tá chegando aí, eu tenho que procurar alguma outra coisa para eu fazer, porque o verão vai vir aí, minhas vendas vão lá embaixo. Eu mesmo dizia o que ia acontecer. Até que um dia eu cansei, eu sentei numa cadeira, peguei a minha Bíblia e falei, Senhor, eu não aceito mais isso. Os meus amigos de infância que moram aqui são ímpios, tem mais de uma mulher, vivem gastando dinheiro com cerveja, com cachaça, e sempre tem dinheiro para gastar. Eu estou aqui usando um chinelo com prego, para não comprar outro. Isso está errado, Senhor, não é possível isso. E eu sentei e eu falei, Senhor, eu só levanto daqui quando o Senhor me disser o que está errado na minha vida. O que está faltando? O que eu preciso fazer para sair dessa situação? Eu fiquei lá, orando em línguas, com a Bíblia na mão, e aí eu comecei a ler a Bíblia decidido. Eu só ia parar quando o Senhor me desse uma palavra, nem que eu fosse parar lá em Apocalipse. Eu comecei de Gênesis. Mas logo em Gênesis, quando eu li, a terra estava sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. Querido, na hora, o Espírito Santo falou comigo. Você está vivendo o que você está dizendo. Porque você está dizendo o que você está vendo. Quando você parar de falar do que você está vendo e começar a falar o que você quer ver, querido, no verso seguinte está escrito assim, e viu Deus que a luz era boa. Primeiro ele disse, depois ele viu. Querido, quando aquela revelação explodiu no meu espírito, eu levantei e eu falei, a partir de hoje, eu não ganho menos de 3 mil reais por mês com as minhas vendas. Querido, naquela época, o máximo que eu já tinha conseguido ganhar vendendo era 1.500, 1.800 reais. Naquele mês, eu vendi 3 mil reais. No próximo mês, eu vendi 4 mil reais. E nunca mais, isso tem o quê? Isso tem, eu acho que uns 4 anos. Deve ter uns entre 3 a 4 anos. Nunca mais eu ganhei menos de 3 mil reais. Nunca. O pior que acontecesse, podia chover, o que fosse. Quando eu falei aquela palavra, naquele momento de intimidade, que eu recebi aquela revelação, quando eu disse que nunca mais ia ganhar menos do que aquela quantia, era Deus dizendo. A minha voz era a voz do Senhor. Querido, quando você tem intimidade e o que você fala é fruto de algo que você ouviu na intimidade, sua voz é a voz de Deus. E o mundo visível tem que obedecer a voz de Deus na sua boca. Eu lembro que na mesma semana, no mesmo dia, depois que eu falei, eu me levantei, eu declarei isso, e eu comecei a andar pela casa igual um maluco. Querido, eu estava incendiado. Aquela palavra, ela me possuiu. Eu fiquei possuído daquela palavra. A ponto de eu andar na rua. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Aquele dia eu me tornei outra pessoa. Querido, uma palavra que você ouve na intimidade, ela te transforma e te muda em outra pessoa. A Bíblia fala que Saul, o Espírito Santo veio sobre ele e o seu coração foi mudado em outro homem. Sim, depois ele se corrompeu, mas no momento em que Deus o escolheu, instantaneamente o Espírito Santo veio sobre ele e ele se transformou num outro homem.
num homem valente, num homem guerreiro. Você não precisa de uma estratégia, de um coach. Você precisa de uma palavra, de uma sabedoria do alto. Paulo disse, falamos a sabedoria de Deus que está escondida em mistérios. Danilo, mas como é que eu acesso essa sabedoria que está escondida em mistérios? O que fala em línguas não fala aos homens, visto que ninguém entende, mas fala com Deus, e em espírito fala mistérios. Querido, eu sentei ali, fiquei ali orando em línguas, rendido, falando, Senhor, eu preciso de uma palavra sobre as minhas vendas. Depois que o Espírito Santo me deu aquela revelação, querido, eu sabia que tudo que eu dissesse, eu iria ver. E eu comecei a dizer, minhas vendas são extraordinárias. Seja no calor, seja no frio, eu sempre vendo, nunca sobra. Eu sempre tenho mais clientes do que eu posso atender. Eu tenho mais clientes do que eu posso atender. Os clientes fazem fila para comprar o meu produto. Eu comecei a dizer. Naquela mesma semana, de 50 a no máximo 100 reais por dia, eu estava ganhando 200 reais por dia. Comprei um carrinho novo. Deus me deu uma ideia de colocar uma caixa de som no carrinho. Aí que minhas vendas explodiram. Querido, quando você entra e quando você começa a declarar, e o que você está declarando é fruto de uma palavra que você ouviu de Deus, Deus vai dar um jeito de fazer aquilo acontecer. Se Ele precisar te dar uma ideia, se Ele precisar te dar uma estratégia, Ele vai te dar. Deus me deu a ideia da caixinha de som. Essa caixinha aqui, ó, que hoje eu uso ela para tocar aqui o fundo. Ela ficava no meu carrinho. Olha o cuscuz, olha o cuscuz, olha o cuscuz. E eu fiquei famoso aqui no meu bairro. Hoje o meu irmão está colhendo os frutos da minha fé. Porque todo mundo conhece o meu produto aqui, é o melhor da comunidade. O carrinho do meu irmão passa na rua, as crianças ficam cantando a locução. Locução que eu gravei com a minha voz. Mas eu estava debaixo daquela unção, até a minha locução ficou ungida. E o pessoal fala, meu Deus, eu não sei o que tem nessa sua locução, que troço não sai da minha cabeça. Meus filhos ficam dentro de casa cantando, olha o cuscuz, olha o cuscuz, olha o cuscuz. E eles não sabem o que é. Por que o meu produto virou uma febre? Por causa da unção que foi liberada no meu negócio. Como que essa unção foi liberada? Por causa de uma palavra que foi liberada. Por que essa palavra foi liberada? Porque eu ouvi. Eu parei de viver de pão e eu quis viver da palavra que procede da boca de Deus. E aquela palavra mudou as minhas vendas. E até hoje meu irmão está aí, ó, colhendo os frutos. Ele sai em pouquíssimo tempo, vende tudo. Nunca sobra nada. Mas quantas vezes eu declarei, nunca sobra nada. Nunca sobra nada. Então é mais do que você ouvir o pastor Danilo dizendo, olha, você tem que confessar a palavra, você tem que confessar a palavra. Amém, isso vai te dar um norte, isso vai te ensinar que você precisa confessar a palavra. Mas você precisa ouvir. Você precisa ter uma intimidade com Deus. Porque a palavra que Deus te dá, querido, ela vem com a unção que você precisa. E por que às vezes você confessa, daqui a pouco você cansa, daqui a pouco você desiste? Falta uma energia que te mantém na fé. E essa energia, ela vem da sua intimidade com Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Shekalabarandoro, korebarabasorerere masidere barandoro. Surikantarabarandori, kalabarandoro. Shekandori masuriandoro, kelamandori, candorela, cantore masoro. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos vão passar mais tempo com Jesus a partir de hoje? Não tenha um método para a sua fé. Tenha uma intimidade que te dá direção.
O Espírito Santo sabe o que você precisa confessar. E ele sabe que às vezes é confessar e ao mesmo tempo agir com sabedoria, e ele tem a sabedoria para te dar. Está na intimidade, está no santo dos santos. Aquele lugar de intimidade onde você descobre o maná escondido, a revelação certa, a confissão certa. Nem sempre você vai confessar um versículo. Às vezes ele vai te dar uma confissão personalizada, mas que está baseada num versículo. Amém, querido? E a oração em línguas, ela é o propulsor de tudo isso. Porque quando você não tem intimidade com Deus, você se sente meio desconfortável, o seu espírito não tem dificuldade nenhuma. Você para, se aquieta e começa a orar em línguas. E é como se o Espírito Santo pegasse na sua mão e você não tivesse que fazer esforço para ter intimidade. O Espírito Santo te leva para o lugar da intimidade. Ele pega na sua mão e ele vai passando pelo átrio, pelo santo lugar. E quando você se dá conta, você está lá no Santo dos Santos. E quando você se dá conta, você está recebendo o maná escondido. Você está recebendo a sabedoria que estava faltando, a unção que estava faltando, a força, a perseverança para continuar confessando, para continuar declarando, para continuar firme na fé. Às vezes você vai estar lá no momento da intimidade, o Espírito Santo vai falar: filho, não te falta mais nada. Você já está confessando certo, você está crendo certo. Falta só você jejuar um pouco. Faz tantos dias de jejum, até tantas... Irmãos, até o seu jejum, se você tiver intimidade, até como você tem que jejuar, o Espírito Santo vai te ensinar. A Bíblia diz: eu vou dar para vocês o Espírito da verdade e Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vai te ensinar até a estratégia de como você tem que lidar com o seu marido, de como você tem que lidar com a sua esposa. Irmãos, nesse processo de confiar em Deus para me suprir, não pense você que o Espírito Santo me mandou esvaziar a minha conta só para ofertar. Teve dia que o Espírito Santo falou comigo: sai, compra o seu tênis, compra o perfume que você quer dar para sua esposa. E eu: Senhor, mas eu só tenho R$400 aqui. O tênis é 200 e o perfume é 200. E o Espírito Santo falou comigo: vai e compra. E eu fui, querido, coração a mil, fui lá, comprei o tênis, comprei o perfume, zerei a conta. No outro dia a conta... Até mandar você gastar, em algum momento o Espírito Santo vai mandar. Ele tem... Uma coisa é você ser gastador porque você é irresponsável. Outra coisa é o Espírito Santo te mandando fazer algo. Vai lá e compra. Vai lá e aluga aquela loja. Senhor, mas eu não tenho condição de pagar o aluguel. Eu estou mandando você alugar. Meu Deus. Alguém está recebendo uma palavra rema agora. E às vezes ele vai te mandar alugar uma loja que várias pessoas alugaram, colocaram o negócio ali e o negócio faliu em seguida. Nada dá certo naquela loja. Mas o Espírito Santo fala com você assim: nada deu certo até agora, porque eu estava guardando aquela loja para você. Você vai lá, vai alugar, eu vou te dar toda a direção do negócio que você tem que fazer ali e vai prosperar. E porque você está lançando a rede debaixo da minha palavra, você vai prosperar tanto que você vai ter que chamar outras pessoas para te ajudar, porque... Aleluia! Oh, aleluia! Amanhã, querido, amanhã de tarde eu vou ter que sair. O meu carrinho está ali parado vários dias, porque eu abandonei o meu negócio. Amanhã eu vou ter que sair, porque está vindo um garoto novo para trabalhar, o meu irmão vai ter que fabricar mais, e eu preciso levar esse menino para ensinar para ele a minha rota que eu fazia antes. Por quê? Porque o negócio é algo tão lucrativo que o meu irmão sozinho não é suficiente. Tem vários clientes que às vezes eu passo, e aí, poxa, que saudade, nunca mais você passou. E agora eu vou passar o meu carrinho que está ali parado para um outro menino que vai lá vender.
E Deus já falou comigo que esse negócio, ainda que eu esteja totalmente voltado agora para o ministério, esse negócio vai prosperar na mão do meu irmão. E ele vai abençoar muitas famílias. Eu vi no meu espírito centenas de carrinhos. Esse negócio ele vai virar uma franquia. Outras pessoas vão pegar essa ideia, vão comprar essa ideia e vão aplicar essa ideia no seu bairro, na sua cidade. Porque é um negócio que nasceu do espírito. Foi gerado na intimidade. Querido, você precisa engravidar, querido. Meu Deus, só que você não engravida sem intimidade. Que as coisas na sua vida sejam... Que tudo que muda na sua vida, suas finanças, sua família, que tudo seja um parto. Que tudo seja um dar à luz. Você teve intimidade, você recebeu uma palavra, você gerou aquela palavra e você deu à luz um negócio lucrativo, deu à luz uma família abençoada, um casamento abençoado, um ministério abençoado. O que é esse canal? O que é esse ministério Semeando Vida no Espírito? Se não um parto, se não algo que nasceu da minha intimidade com o Senhor. O que são vocês aí hoje me ouvindo? O que são os meus filhos na fé? Se não algo que Jesus gerou no meu espírito. Quando o meu canal começou a viralizar, ninguém estava entendendo. Pastores que eu admirava e que tinham canais maiores do que o meu e que eu assistia as pregações dele. De repente meu canal começou a ter 1000 inscritos por dia. E meu canal foi crescendo, crescendo e passou as pessoas que eu admirava. E um dia esse canal terá 1 milhão de inscritos. Mas tudo será fruto da minha intimidade com o Senhor. Cada pregação, cada ideia, cada decisão. Ontem eu estava conversando sobre o Alexandre, ele falou, e aí, quando que você pretende alugar um local e começar a sede aí no Rio de Janeiro? Eu falei, quando o Senhor me der uma palavra. Eu falei, eu sinto que agora não é tempo de eu olhar para a estrutura, é tempo que o Espírito Santo está me usando para gerar uma família, gerar um povo com uma visão, com uma linguagem, uma família. Agora, depois a gente arruma uma casa para colocar essa família dentro. Mas o tempo agora, aí eu falei com eles, já pensou se eu estivesse pastoreando uma igreja local agora? Eu não estaria podendo dar toda a atenção que eu estou dando para essas pessoas de vários lugares. Não poderia. Então o tempo agora é de eu dar à luz aos filhos, cuidar dos filhos. Depois eu alugo loja, depois eu alugo galpão, depois eu viajo. E depois, agora eu estou numa sala de parto, estou dando à luz. Todo dia eu venho aqui para a live e eu dou à luz a novos filhos. Kesmer está nascendo hoje, ó. Uma filha, acabou de falar aqui que é para eu orar por ela, porque ela quer se reconciliar com Jesus. Filha, levante as tuas mãos agora, feche os teus olhos. Eu vou orar por você. Pai, eu te apresento agora a Kesmer Pereira. Senhor, recebe agora, Senhor, de volta a tua filha. Ela está diante de ti agora, Senhor, te pedindo que o Senhor a abrace. Pai, eu oro para que o Senhor tome ela agora como o Senhor tomou o filho pródigo. Dê a ela vestes novas. Põe sandália nos pés dela, um anel no dedo. Pai, eu posso ver agora uma festa acontecendo nos céus. Chocotoriando, rica, labará. Senhor, e que uma unção venha sobre ela agora. Ó Deus, que ela seja cheia do Espírito Santo. Que ela seja abraçada pelo Senhor agora. E em nome do Senhor eu te digo, filha, seja bem-vinda de volta, seja bem-vinda à casa do Pai. Glória a Deus, queridos, glória a Deus, glória a Deus. É tempo de gerar, é tempo de ter intimidade, é tempo de engravidar das coisas de Deus, as ideias de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida. Separe tempo no seu dia, priorize a presença de Deus. Priorize a presença de Deus. Se for preciso, abra mão de um lazer, de um entretenimento, mas tenha
um altar para Deus no seu dia, um tempo em que você tira só para Ele. Amém? Você pode orar em línguas o dia inteiro. Eu posso me relacionar com a minha esposa o dia inteiro, conversar com ela, andar com ela na rua de mão dada, mas tem coisa que Deus só pode gerar na sua vida na intimidade. Um casal pode ter comunhão o dia inteiro, no shopping, na rua, na praia, mas gerar é só no quarto. Tem coisa que um casal é só na intimidade. Tem coisa que Deus só pode te falar naquele momento que você separou ali para Ele. Revelações que Ele vai te dar, comandos, sabedoria, uma unção fresca. Tenha um momento separado para Deus todos os dias. E você vai ver como que tudo na sua vida vai começar a mudar. Porque daquele momento, muita coisa vai começar a brotar. Aquilo ali vai ser uma fonte de mudança contínua na sua vida. Amém, queridos? Vamos encerrar essa live, mas não vamos encerrar os trabalhos. Espero vocês no WhatsApp, tá? Pega aí os números. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, o seu comentário. Na descrição do vídeo estão todos os dados. Número de WhatsApp, número do Pix, para quem deseja fazer a sua oferta. Faça a sua oferta, não deixe de ofertar. Você que pode ofertar hoje, oferte hoje. Você que não pode, se programe, torne-se um colaborador. Tudo que é feito aqui, querido, nada é cobrado. Ontem eu comecei a escrever um livro. O livro, quando for para editar, vai ter custo, né? A gente vai ter que pagar uma editora. Então o livro físico vai ter que ter um valor. Mas nós não vamos deixar de fornecer o PDF de graça, colocar audiobook aqui no canal de graça, para que tudo aquilo que brota nesse ministério, as pessoas possam ter acesso sem pagar nada. E como que a gente faz isso? Através dos semeadores. Porque se eu te cobro, eu roubo de você a oportunidade de dar voluntariamente. Se tivesse aqui no canal uma mensalidade, ou se tivesse lá no grupo uma mensalidade, mesmo que fosse um valor simbólico, R$20 por mês. Mas você imagina, tem umas 500 pessoas lá no grupo já. Se cada um desse R$20 por mês, imagina quanto que não entrava lá no grupo. Só que eu ia roubar você. Eu ia roubar Deus, a sua adoração, o seu espírito voluntário. Então eu não quero estipular nada, eu não quero cobrar nada de ninguém. Eu quero deixar o Espírito Santo gerar em você um coração generoso e que você oferte com gratidão, com amor, que você pense, uau, esse é um ministério abençoado, vidas estão sendo salvas, vidas estão sendo transformadas e eu quero participar dessa obra. Amém? Então eu não quero colher da sua vida nada que o Espírito Santo não esteja produzindo. Então se você está sendo movido hoje pelo Senhor para se tornar um patrocinador desse ministério, nosso Pix está aí no comentário fixo. Faça sua oferta com amor, com generosidade e com revelação, tá? Não faça nada por pressão. Aqui ninguém é pressionado a nada. Lá no meu grupo tem pessoas que semeiam, tem pessoas que não semeiam. Todas são tratadas do mesmo jeito. Amém? Não estou atrás do seu dinheiro, estou atrás de ver transformação na sua vida. E também na sua vida financeira. E eu sei que Deus trabalha na sua vida financeira, você colhe aquilo que você planta. Então seja um semeador. Semeie nessa terra fértil e nos ajude a levar essa palavra para aqueles que ainda precisam, para as pessoas que ainda não tiveram acesso a essa palavra. Amém, queridos? Graça e paz a todos. Vejo vocês daqui a pouco nos grupos. Fiquem com Deus. Até amanhã nesse mesmo horário. Graça e paz.